Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Fecha os teus olhos, põe a mão no coração. Pai, fala conosco. Espírito Santo, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento hoje. Só tu podes fazer isso, Senhor. Que a tua boa semente seja lançada em nosso coração e que produza em nós arrependimento. Que possamos ter os olhos espirituais abertos para entender a dimensão e do teu propósito, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação de demônios no mundo espiritual, para que hoje saiamos daqui libertos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse texto, essa narrativa histórica desse fato, ele é muito intrigante e desafiador, você lendo na perspectiva humana. Primeiro, esse texto está narrando a terceira aparição de Jesus depois de sua morte, a ressurreição de Cristo. Ele havia ressuscitado, e graças a Deus, porque se ele não houvesse ressuscitado, diz a palavra que a nossa fé seria vã. Mas ele morreu e ressuscitou. Quando você vai em Israel, lá no túmulo de Gordon, que é onde tem dois lugares que geograficamente apontam para o local do sepulcro. Um é no monte onde está estabelecida uma igreja católica, e ali geograficamente é uma das possibilidades do local onde Jesus foi sepultado. E depois o de Gordon, que é um outro lugar e que tem um monte, é visível, não tem nenhuma construção em cima, e o monte tem o rosto de uma caveira. Eu acredito que seja nesse lugar. E você entra lá e está escrito: ele não está mais aqui, ressuscitou. Você percebe a presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo. E nessa aparição, Pedro, antes desse episódio, ele resolve pescar. Essa era a profissão deles. E ele vai, e outros embarcam. Quem dizia assim, que embarcaram na ideia de Pedro, era o pastor Ernesto.
Ele tinha essa mensagem. Embarcaram na ideia de Pedro e foram pescar. E ali a gente percebe que na performance, a capacidade, a expertise desses homens na arte da pesca não deu muito certo. Porque eles passaram a noite toda e não pescaram absolutamente nada. Já estavam caminhando para uma exaustão, passaram a madrugada toda lançando rede, puxando rede e nada de peixe. E já era de madrugada, já era cedinho, de repente ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá. A distância medida ali por côvados está em torno de 130 metros. Eles não estavam muito para dentro. Então lá na beira está Jesus Cristo, ressuscitado. E ele pergunta: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer, um peixinho? E eles: não. Está nos pedindo peixe aquele homem. Eles não reconheceram, não deram recunha, como diz o Marco Aurélio, não reconheceram que era o mestre. E eles então dizem: não temos nada. E aí o autor e consumador da nossa fé diz assim: lança para o lado direito. Eles estão lá. Trabalhar debaixo de uma palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Ali toda a performance, toda a habilidade do homem, toda a capacidade do homem foi colocada em xeque. Eles não tinham pescado nada, mas agora tem uma palavra liberada: lancem as redes por aquele Deus que é fiel e cumpre a sua palavra. E eles então lançam as redes. E de repente vem 153 peixes grandes, diz o texto. Nós economizamos a leitura, você viu o vídeo. E eles então saltam de alegria. Nesse momento Pedro reconhece e joga na água, porque eles percebem que aquilo foi um milagre. E eles então arrastam. É interessante que eles arrastam o barco para a beira da praia. Pedro salta na água, vem nadando. E quando eles chegam, Jesus já estava com peixe, com uma mesa preparada e com pães assando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa do seu dinheiro, e não tem nada que você possa oferecer para Ele, porque Ele é dono do ouro e da prata. Você só pode dar para Ele o que Ele mesmo te deu. Eles só poderiam oferecer aqueles peixes, porque aqueles peixes foram pescados em cima da sua boa e perfeita palavra de Deus. Davi, quando viu o povo ofertando, e quando você oferta, por favor, não pense que você está dando alguma coisa para Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Davi, quando viu o povo ofertar, disse assim: quem somos nós para dar alguma coisa voluntariamente ao Senhor? Tudo vem de tuas mãos, e somente devolvemos o que é teu. Se você oferta, e essa oferta traduz o fruto do seu trabalho, preste bem atenção no que está escrito: aquele que come, bebe e goza do fruto do seu trabalho é dom de Deus. Se não é a boa dádiva, o dom do Senhor, você não teria nada. Por isso que a gente diz assim: é o Senhor. Diga comigo: é o Senhor. É o Senhor. E o que é intrigante nisso, e se eu pudesse apresentar o tema da minha mensagem, bota aí, esse seria o tema. Eu quero falar sobre perdão e autossabotagem. Hoje o tema do culto, se perguntarem para você qual é o tema, é autossabotagem. E o texto que nós vamos usar é essa narrativa histórica desse fato que ocorreu com Jesus. Eu digo que é intrigante, porque se você analisar a palavra, Jesus ressuscita, Ele vence a morte, ressuscita e vem em busca dos seus.
ele vem em busca daqueles que o abandonaram. Está escrito, porque todos o abandonaram. Sabe, no momento mais difícil da sua vida, sabe aquele momento de crise, todos abandonaram ele. Todos que juraram fidelidade a ele, o abandonaram. E um desses que o abandonou, diz que quando Jesus foi capturado, e ele seguia Jesus, meio que de longe, quando identificaram Pedro no meio da multidão pela forma dele falar, tu é um deles. Disse ele, não, eu não conheço esse homem. E diz que ele não apenas negou, tem versões que diz que ele praguejou. E mais, amaldiçoou. E ele fez isso publicamente. Jesus estava ali apanhando, ele olha e ele vê aquela situação e publicamente amaldiçoa. Maldito é esse homem, eu não o conheço. E começa a praguejar publicamente. A Bíblia diz que ele disse assim: eu não vos chamo de servos, porém de amigos, porque tudo que recebi do Pai, eu tenho compartilhado convosco. Pensa numa entrega. Tudo que eu tenho recebido do Pai, eu tenho compartilhado. Jesus se entregou por inteiro, sem nenhuma reserva, para aqueles homens. E o que ele recebeu em troca? Abandono. E mais, um deles o amaldiçoa. Eu sou pastor, sou empresário. Eu também estava olhando pela a perspectiva empresarial. Imagina, Israel, um funcionário da nossa empresa que testemunha publicamente, pragueja e amaldiçoa. Será que eu conservaria a posição desse funcionário na construção do sonho que Deus me deu? Já parou para pensar nisso? Você tem um amigo em que você se entrega para ele, e ele te recusa e pragueja e fala mal de você publicamente. Será que ele teria lugar à mesa da sua casa? Eu entro, eu traio você, eu firo você, eu machuco você que me assiste aí. Será que eu teria direito a sentar na mesa da sua casa? Você abriria a porta para mim? Por isso que eu falei que é muito difícil olhar e ver a narrativa desse fato mediante a perspectiva humana. E ele vem da morte buscar. Ele não desiste de Pedro. Ele continua empregado, Israel. Ele não perde a posição. Jesus não desiste de Pedro, apesar de toda a traição. Você sabe o que é isso? Você consegue entender isso? Sabe por quê? Porque ele faz uma mesa. Quando aqueles caras vêm, tem uma mesa posta. Eu imagino assim, ó. Será que eu consigo pular ainda? Ei, vamos. Ele está fazendo um assado, está
cozinhando um pãozinho feito em casa. Quem é que gosta de pão feito em casa? Tá lá fazendo assado, cozinhando, preparou uma mesa. Você entende o que é isso? Você entende qual é a régua que nos mensura? Qual é o padrão e o alvo do nosso comportamento? Qual é o coração que Ele nos pede diante daqueles amigos que você entregou tudo para eles e te traíram? Sabe como é que se chama isso? Perdão. E eu tenho refletido, eu tenho pedido graça de Deus. Essas semanas atrás, eu participei de uma reunião de pastores. E naquela reunião, um dos pastores que estava ali, preste bem atenção, eu acompanhei a dor e o sofrimento desse cara. Eu até preciso de graça para lidar com o que o outro pastor fez com esse pastor. A filha dele, desse pastor, desse cara, desse pai, congregava com ele numa igreja. E o pastor daquela igreja, que era pastor desse pastor que tinha essa filha, disse para ela assim: tu imagina eu dizer isso pro teu filho? Não é, o Israel não é mais teu pai. Imagina eu dizer isso pro filho de vocês: o teu pai sou eu. A tua mãe é a Marilise, não é mais tu. E esse cara sequestrou o coração dos filhos, e os filhos abandonaram seus pais. Saíram de casa, abandonaram faculdade, deixaram seus quartos, abandonaram suas famílias e começaram a seguir esse pastor. Aí eu estou numa reunião. Ele diz assim: a esposa, a mãe, pensou em se matar. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando? Imagina uma filha, um filho dizer: você não é mais mãe e mais pai. E ele diz assim, numa reunião de pastores: eu decidi perdoar o cara que levou minha filha. Eu vou procurá-lo. Aí eu comecei a me lembrar uma vez que eu fui numa reunião da Donep no Rio de Janeiro. Ali eu vi um outro testemunho de uma ação sobrenatural do Espírito. Eu vi um homem, pai de família, que estava no seu trabalho e foi chamado. Tocaram o telefone para o trabalho: venha. Foi assaltado o banco aonde estava sua esposa e seu filho bebê. E o assaltante, aquele grupo armado que entrou, o bebê não parava de chorar. E o cara disse assim: mãe, manda esse bebê calar a boca. A mãe, no desespero, não conseguia acalmar a criança. O cara, pá! Matou a criança, furou o bebê e matou a esposa.
único filho. Eram cristãos. Toda a imprensa do Brasil na porta do banco, para que aquele pai chegasse para reconhecer o corpo do filhinho e da sua esposa. Ele vai lá, ele sai, todos os holofotes, as câmeras, para ver o que esse pai, depois de reconhecer o filho e a esposa morta, vai dizer. Esse cara em lágrimas, eu assisti o testemunho desse cara. Ele sai e disse assim: você em lágrimas tirou o meu bem mais precioso, tudo que eu amava, mas eu te perdoo. Foi uma revolta nacional. A mídia disse: esse cara não amava o filho e nem a esposa. E esse cara então permaneceu firmado, mesmo sem entender, confiante no Deus que é fiel. E ele foi testemunhar, passado alguns anos, numa igreja, da sua dor e do seu sofrimento e dessa obra do Espírito, porque isso é uma obra do Espírito, mas de alguém que está disposto a viver, porque o Espírito Santo jamais vai entrar pelas portas do fundo, ele não arromba. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Estou errado. E ele está testemunhando. Termina o culto. Vem um cara, chega para ele: ei cara, eu sou o homem que matou o seu filho e a sua esposa. E depois, no que você falou na televisão, eu me converti. E eu quero te pedir perdão. Aquele homem chorava, testemunhando na Donep. Bom, eu já choro vendo o Titanic. Você pode imaginar a gamela, a ranheira. Não tinha quem não glorificasse a Deus. E eu fico preocupado, porque nós temos uma tendência de autossabotagem. Vocês vão entender isso, onde eu quero chegar. Eu quero primeiro ver com vocês o que é perdão. Bota aí. Eu botei assim, ó, perdão. Isso eu construí com a Mirinha. A Mirinha hoje, debaixo de uma dispensação, botou, perdão é uma grande perda. Perdão implica em perda. Muitas vezes a perda da nossa própria dignidade. Às vezes a perda da honra. Às vezes implica na perda da pureza. Nunca me esqueço uma menina abusada. O seu avô foi até o algoz e disse: eu te perdoo. Abrir mão de sentimentos como dor, mágoa, ressentimento. Bota a próxima. Deixar para trás. Aí, ó, desejo de vingança,
abrir mão, perder o direito de reparação. Quantos já viram a parábola do credor incompassivo? Quantos conhecem? Quantos não conhecem? Está lá em Mateus 18. Quantos não conhecem? Levanta a mão, sem medo, pode falar. A parábola do perdão incompassivo, do credor incompassivo, é o seguinte: é um homem, Jesus falando a respeito, ele falava por parábolas. Essa palavra é divinamente inspirada, porque nós temos que aprender com ela. É uma história que diz assim: um homem devia uma dívida impagável, não tinha condições de pagar aquela dívida ao rei. E o rei chama para prestar conta. Porque todos nós vamos ser chamados para prestar contas. E o rei chama aquele homem para prestar conta, e aquele homem não tinha como pagar a dívida. E ele então seria lançado na prisão. E ele começa a clamar por misericórdia. Ele começa a clamar por misericórdia, misericórdia, tem misericórdia, não tenho, tem misericórdia. E aquele rei se compadece. Essa é a história de Deus com você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores contigo. Teu pecado foi e era impagável. O destino de você e eu era no inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é mau, o pecado nos conduziria para o inferno. Mas Deus se compadeceu de nós e enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E o sangue do Filho nos perdoou de todos os nossos pecados. A dívida que estava sobre ele, que pairava sobre nós, que estava sobre você, veio sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados. Essa é a tradução da palavra e que Jesus estava ensinando. E essa história, essa parábola continua até hoje, porque toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. E aí, meu irmão, aquele homem é perdoado. E ele sai então livre, absolvido. Só que daí tem uma pessoa que devia para ele. E ele sai daquele lugar e pega, depois de ter sido perdoado, diz a parábola que ele pega assim, hoje tu vai apanhar pelo pescoço, me dá dinheiro, paga a tua dívida. E a dívida do cara, e ele não perdoou. Uau! Essa é a régua. Essa é a régua. Diz que o rei tomou conhecimento, porque os anjos trouxeram a notícia. Diz que os súditos do rei falaram ao rei: aquele homem a que você perdoou, que tinha uma dívida impagável, não aprendeu a lição a perdoar. E o rei se indignou e mandou lançar aquele cara na prisão, para serem incomodados por verdugos, demônios. Então deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção, você que me escuta. Se nós não perdoarmos, existe o inimigo, o adversário das nossas almas. Quem é o inimigo, o adversário das nossas almas? Como é que é? Quem é o adversário, o opositor que se levanta contra nós? Quem é? O Quincas. É o Quincas.
Os irmãos chamavam ele de Quincas, o capeta, o capiroto, Satanás. Ele se opõe a tudo que é de Deus. Sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não perdoarmos, não é Satanás que vai se opor a você. Deus vai se opor a você. Deus vai se opor a você. Não queira ser resistido por Deus. Não queira que Deus se levante contra você. Davi sabia e disse assim: horrível coisa é cair nas mãos. Como está teu coração? Eu tenho transitado, eu sou pastor, eu vou falar da minha classe, que é braba. Tem pastores que pregam sobre esse texto e não perdoam. Igreja e pastores e líderes, preste bem atenção. A régua para nós é mais alta, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas essa régua não está apenas para pastores, mas para todo o povo que foi alcançado pela sua misericórdia. Não existe outro caminho. Eu me lembro de uma irmã que disse para mim: não existiria outra coisa para você me dizer que não fosse perdoar. E perdoar, preste bem atenção, não diz respeito, aqui eu vou falar de uma autossabotagem, direito de reparador, falei do queridão, passa a próxima. Agora nós temos uma tendência aqui, pode passar, passa a próxima. Deixar para trás emoções que, muito embora dolorosas, proporcionam uma sensação, preste bem atenção, quando a gente não perdoa, nós temos uma falsa sensação de proteção, nosso sistema de defesa, nós conservamos esse sentimento de mágoa, nós nos auto-sabotamos. Por que a gente se auto-sabota? Porque a gente, muitas vezes, auto-sabotagem, eu botei aí o que significa auto-sabotagem? Deixa eu ver aí, que é tanta coisa. O que é auto-sabotagem? Um comportamento inconsciente ou consciente, em que uma pessoa, de maneira ativa ou passiva, prejudica seu próprio processo e propósito de maturação. Isso no reino de Deus, tá? Esse é o significado de autossabotagem. Um comportamento inconsciente ou consciente, eu vou apertar mais conosco, em que uma pessoa, de maneira ativa ou passiva, prejudica seu processo e propósito de maturação. Sabe por que isso ocorre? Porque muitas vezes nós que fomos chamados e temos um modelo que é Jesus, em vez de nós caminhar para esse lugar de perdão, nós nos auto-sabotamos e conservamos a mágoa, conservamos o ressentimento. Isso quando nós não buscamos mais informações a respeito do nosso algoz, para continuarmos magoados. Às vezes a gente se ajunta. Fulano fez isso comigo, olha só. Aí vem mais um outro: tu sabia o que o fulano fez também? Desgraçado, infeliz, você é um infeliz. E a gente vai contribuindo por um caminho de autossabotagem, porque o processo de Deus para e nos coloca em risco, porque nós podemos ir para a prisão. Por isso que a Bíblia diz assim: te reconcilia depressa, antes que te denuncie. O caminho da reconciliação é um caminho que é para nós termos pressa.
E nós temos uma tendência, porque nós temos que liberar o perdão, independente se o outro está arrependido. Aqui tem outra coisa que bota a régua lá em cima, porque o amor de Deus é um amor repita comigo, o amor de Deus é um amor. Sabe o que diz João? Aquele que diz que o ama deve andar como ele andou. Então, se você o ama, a régua, o padrão é Cristo Jesus. Então, diante dos reveses, das pedradas, das traições, você tem que exercitar a musculatura do amor, da misericórdia e da graça. E isso vai colocar você na cruz, porque você vai ter que morrer para você mesmo. E agora tem nesse processo, passa a próxima aí, um caminho à tendência do capeta. Aí eu falei autossabotações ou pensamentos que impedem a pessoa de alcançar o alvo. Autossabotagem. Agora nós temos um caminho aí. Depois de Jesus buscar Pedro, restaurar Pedro e continuar se relacionando com ele, ele diz assim: cara, negócio é o seguinte, quando tu era guri, tu vai dar, tu te cingia, botava aí a tua roupinha e ia por onde tu queria. Estamos juntos? Mas tu vai ficar mais velha. E quando tu ficar mais velha, e aqui fala de um processo, eu quero parafrasear, o processo de maturidade. Quando tu amadurecer, vão te conduzir pela mão por lugares aonde você não vai querer ir. Eu quero abrir um parênteses. A Bíblia diz que Jesus está falando sobre a morte de Pedro. Tu vai estender os braços. Jesus estava pré-anunciando: Pedro, tu serás crucificado, martirizado. Essa mão vai te levar para a tua cruz. Que Deus levante pessoas que te peguem pela mão e te conduzam para esse lugar de morte, para que você possa dizer: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E aí, o que acontece? Esse capeta chamado legião, que será traduzido por autossabotagem, ele está recebendo a ministração: é assim que tu vai morrer, é assim que tu vai ser, o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Pedro, depois nós sabemos que ele foi crucificado inclusive de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer como seu Senhor, ok? Só que daí, depois dele provar de tudo isso, ele recebe essa instrução e ele olha para trás. E ele vê quem? João. E ele disse assim: tá, tudo bem. E ele? Essa é a maior autossabotagem. Porque o que me interessa é o propósito de Deus sobre a minha. O propósito com Cristo na vida de outro não me diz. Quando você perdoa alguém, não interessa o outro. Não interessa o outro. O que interessa é o processo de Deus na sua vida. E Jesus, quando ouve isso, diz assim: ei, agora na minha versão, segunda Glavan, versão atualizada na linguagem de hoje: ei, cala tua boca, rapaz, fica bem quietinho, porque se eu quiser que ele viva até o dia da minha volta, ele vai viver, e você não tem nada com isso.
Olha lá o texto, eu quero que você veja, porque você leu comigo e pode ter esquecido. Mostra ali o texto para mim, na versão Ara. Diz assim, versículo 22. Vê o 21. 21 e 22. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Tire, preste bem atenção, palavra de Deus para a sua vida. Tire os olhos do outro. Ocupe-se com o que Deus quer fazer na sua vida. E aí olha só, versículo 22. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mais à frente. Quanto a ti, segue-me. Cala a boca, velho. Então preste bem atenção. Detenha-se no que Deus quer fazer com, e pare de se auto-sabotar, porque esse tipo de comportamento vai te levar para um lugar muito ruim. Então é necessário que você se arrependa. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Perdoar na ótica do Espírito Santo, pelo filtro do Espírito Santo. Isso fala muito. Lá nos porões de tua alma tem pessoas que você, como esse credor incompassivo, lançou em prisões. Mas você precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Você precisa perdoar. Talvez tocaram em você, na sua dignidade, na sua pureza, na sua honra. Deus quer que você absolva. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Venha o pessoal do louvor. Você precisa entender que você precisa perdoar, absolver. Não é você. Preste bem atenção que eu vou falar para você aqui agora, viu? Não é você o agente de correção para aqueles que te feriram. Vou repetir. Não é você o agente de correção para aqueles que te feriram, te ultrajaram, que tocaram em você. O Pai é justo. E Ele trata com seus filhos com justiça. Você tem que apenas entregar para Ele. Por isso que está escrito: minha é a ira. É minha. A mim pertence a vingança. Ele é justo, mas Ele não se move de acordo com a dor do seu coração. Ele se move em justiça, em amor, em santidade e em equidade. Feche seus olhos. Você que nos escuta e você que nos vê, receba essa palavra. Libere perdão. Libere perdão. Libere perdão. Todo mundo de olho fechado. Às vezes a gente não quer olhar esse porão que está escondidinho lá. Você tem uma mágoa e você não consegue lidar sozinho. Todos esses exemplos que eu falei
é de alguém que tem o coração aberto, porque essa é uma ação sobrenatural do Espírito. E ele foi derramado em nosso coração. O amor de Deus tudo suporta, tudo crê. Só o amor de Deus te dá condições de você superar e transpor tudo isso. É o amor de Deus. E esse amor foi derramado pelo Espírito Santo que habita em você. E agora eu quero que você, de olhos fechados, cabeça baixa, se você entende, se você compreende que tem trevas no seu coração, por mais legítima que você pense que é a situação, mas tem lá um sentimento que não é do reino: mágoa, ressentimento, rancor, ira, desejo de vingança. E você precisa limpar o seu coração, porque isso é pecado. Eu quero, em nome de Jesus, todo mundo de olho fechado, você orando agora. Tem alguém aqui assim? Tem que ter coragem. Sobre o filtro, o espectro do Espírito, ninguém escapa de sua santidade. E Ele conhece o teu coração. Você não pode dissimular. Você não tem força. Você não consegue, mas Ele está aqui hoje. E eu queria que você levantasse sua mão. Levantasse sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está hoje pedindo que você entregue para Ele esse sentimento. Ele sofreu a tua dor para que você fosse livre hoje. Todos que levantaram a mão, eu vou pedir que venham aqui. Isso é uma palavra para todos nós, mas eu quero abrir aqui. Vem aqui para frente. Eu vou pedir que traga azeite. Os pastores também estão de filtro. Vem para cá. Vem para cá. Não fique no seu lugar. Se você reconhece que precisa de uma ação sobrenatural do Espírito, você foi machucado, você foi ferido, traído, doeu, dói, vem para cá. Não fique no seu lugar. Está aqui o óleo. Por favor, pastores, deixa eu botar aqui nas minhas mãos. Agora nós vamos viver Romanos 12. Você vai chorar com os que choram. Eu quero que você, que sentir no coração de vir orar, eu sei que dói. Eu sei que é muito difícil. Tiraram o que você ama, tocaram na tua dignidade. Mas você, apesar de não entender, precisa hoje perdoar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vocês que sentirem no coração, venham orar por essas pessoas.